Olá, sejam todos bem-vindos. Nosso assunto hoje é sobre a família do dependente químico que está em tratamento, que também é dependente. O que fazer numa situação dessas? Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A família é um suporte e serve de grande apoio em qualquer situação. Pelo menos este é o esperado. Mas a família é composta de pessoas como eu e você, etc. E como pessoas, nós temos falhas em geral. Para não ficar aqui citando falhas comuns que todos nós podemos ter. Quando o assunto é dependência química, a situação pode ser mais delicada. Existem algumas situações na família que pode agravar muito mais a dependência de um dos membros da família. E eu poderia ficar citando várias situações, mas hoje nós vamos conversar sobre o que fazer quando a família do dependente químico em tratamento é dependente. Não precisamos falar das drogas ilícitas, mas vamos falar das drogas lícitas mesmo, como álcool, cigarro e medicamento. Às vezes o pai é alcoólatra, mas vive na negação. A mãe é dependente de medicamento e do cigarro, porque foi onde ela encontrou alívio para lidar com o marido alcoólatra e um filho usuário de drogas ilícitas. Então, além da família estar adoecida, ela também é dependente. E acontece de todos os problemas se voltarem para o dependente de drogas ilícitas. No caso aqui é o filho, que depois de tantos prejuízos ou pela circunstância, decide se internar para realizar um tratamento. Mas existe um porém. Toda família é dependente. Lembrando que eu estou falando da dependência do álcool, do medicamento e do cigarro. Mas há casos em que toda a família é dependente de crack também. E como essa família adoecida e dependente pode ser suporte para este dependente que está internado em busca de um tratamento, mesmo que às vezes ele não queira parar de usar droga. Mas na internação existe uma possibilidade dele aceitar e entender que tem uma doença, que mesmo não tendo cura, ela é tratada. Como a família pode ajudar se ela mesma está necessitando de ajuda, de um socorro, de um apoio? Outro dia, eu li um relato de uma pessoa que estava tentando parar de usar cocaína, mas tinha um familiar em sua casa que bebia e estava muito difícil para ele se manter sóbrio. E isto é muito comum. A família entende que, como a droga que ele usa não é aquela, pensa que não tem problema nenhum. Não sabe que tem o dependente cruzado, mas este é assunto para um outro vídeo. O que muita gente não sabe é que tem dependentes de outras drogas que primeiro usa a bebida, para depois buscar sua droga de preferência. E você que está de fora, que não faz parte da família e quer ajudar, o que fazer com esta família toda dependente? Primeiro, como eu gosto sempre de lembrar, se você é um dependente de substância, tenha muito cuidado e não se coloque em situação de risco de uma recaída. O ideal é que você não tente ajudá-lo sozinho. Tudo sozinho fica sempre mais difícil. Se ele quer realmente se manter sóbrio e em recuperação, existem algumas possibilidades, como por exemplo, verificar se ele não tem a casa de um parente para ele ficar até ele se sentir mais firme em sua recuperação. Isso não quer dizer que ele deva abandonar a sua família, mas se manter o mais distante que ele puder. Ofereça ajuda a essa família. Fale para procurar um CAPS-AD, um grupo de apoio, a NA, Alanon ou Naranon, e assim eles terem essa ajuda. A pessoa que está em tratamento pode ainda conversar com os dirigentes da instituição para saber como eles podem ajudá-lo. Eu já conheci casos em que o dependente continuou na instituição e conseguiu um emprego. Ele ia trabalhar e dormia na instituição. Não estou sugerindo isso, mas isso não é difícil de acontecer. Às vezes acontece de o dependente ser morador de rua ou estava morador de rua e a família não aceita mais
ou ele não quer mais voltar para a família por algum motivo particular. E o único local que ele tem para ficar é a instituição. Há casos em que o dependente químico fica trabalhando na própria instituição. Alguns só se sentem inseguros quando estão na instituição. Algumas pessoas criticam porque dizem que o dependente fica institucionalizado. Eu penso que não devemos julgar, porque cada um tem uma estrutura psicológica e cada um sabe dos seus limites. Nem toda pessoa tem dinheiro para pagar uma psicoterapia, para trabalhar suas questões, as suas dificuldades, os seus conflitos. E alguns também não têm acesso ao acompanhamento pelo SUS. Então eu vejo da seguinte maneira. Gente, vai ficar barulho de moto e tudo, mas hoje aqui está muito difícil. Então, voltando, eu vejo da seguinte maneira. É muito melhor ele ficar na instituição do que se manter usando droga. Há casos e casos, não dá para ficar julgando a conduta de ninguém. Agora, que fica muito mais difícil para o dependente químico ficar sóbrio e em recuperação no meio de uma família que é dependente, isso não há dúvida. Mas é possível que ele consiga. Como eu falei, cada caso é um caso. Tudo depende do quanto ele está decidido a parar com o uso de drogas. Se ele estiver mesmo determinado a parar, ele vai encontrar um meio para lidar com toda esta família adoecida e dependente. E por último, lembrando sempre que se você for dependente, não se coloque em uma situação de risco de recaída, mesmo que seja na intenção de ajudar. Agora comente aqui se você está passando por uma situação dessa ou se já passou por uma situação dessa. Agora eu vou finalizando o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Esse joinha ajuda o meu trabalho a ser levado a outras pessoas e pode ser útil a quem estiver passando por situação parecida. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E aproveite e deixe sua dúvida. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.